Olá, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui na capital amazonense com uma temperatura de quase 30 graus e a nossa umidade aumentou, está em 85 graus. Então nós estamos entrando em um período chuvoso. Aqui no norte nós só temos duas estações, que é exatamente o verão e o período chuvoso. As outras estações por aqui não existem. Mas hoje nós não vamos falar a respeito de ambientação amazônica e muito menos de clima. Nós vamos falar de uma mulher extraordinária que se chama Ana, mãe de Samuel. Já falamos de diversas mulheres, mas nós vamos trazer um destaque a esta Ana. Ela é um exemplo de fé e de perseverança. Mas como é que foi mesmo, ou como é que é a história de Ana? A história de Ana ela é contada no livro de Samuel, que se encontra no primeiro capítulo, que vai do versículo 1 ao 28, e no segundo capítulo, do versículo 1 ao 10º do Antigo Testamento. É bom lembrar que eu não vou ler esses capítulos, nem esses versículos, porque é um pouco longo. Então, vamos iniciar a história de Ana. Quem foi Ana mesmo? Ela foi mãe do profeta Samuel. Ela é um exemplo de como Deus pode usar a fraqueza humana para realizar grandes coisas. Então, Ana, ela era uma mulher estéril e vivia sobre uma cultura onde a infertilidade determinava o valor da mulher. Ana quer nos transmitir que Deus conhece a tua, a minha história, a história de qualquer pessoa, do começo ao fim, que tem um propósito, que a confiança de Deus nunca falha. Mas a fé em meio ambiente à adversidade, ela resiste. E todos os anos, Eucana subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Como é que era a vida de Ana? Na realidade, ela vivia uma vida de sofrimento. Eucana, ele era pai de Samuel, ele teve duas esposas que viviam sobre o mesmo teto. Era Ana e Penina. A poligamia naquela época não havia nenhum problema do período do Antigo Testamento. Mas, pelo fato de Ana ser estéril, Eucana provavelmente resolveu se casar com Penina, com o objetivo de ter descendentes. Com isso, Penina teve filhos e filhas. Ocorre que na casa de Eucana era tudo conturbado. Penina se aproveitava da esterilidade de Ana para irritá-la. Elas eram rivais. Não havia harmonia naquele lar. E o fato de Ana ser esposa preferida de Eucana gerava ainda mais ciúme a Penina. Então, o que resolveu fazer Ana? Veja o poder da oração de Ana. Penina tinha filhos e constantemente humilhava a Ana. Era um ambiente de competitividade. Penina oprimia muito Ana, apesar de ser amada pelo seu marido. Isso fazia com que Penina se sentisse triste e aí humilhava cada vez mais a Ana, chegando ao ponto de Ana deixar de comer. Então, o que Ana resolveu fazer? Ela foi ao templo com a alma completamente amargurada e abriu seu coração a Deus e orou com toda a sua força. E ela fez o seguinte, ela fez um voto. E qual era esse voto que ela fez? O voto de Ana se encontra no capítulo 1, versículo 11. Veja o voto. Como está escrito, diz assim: o Senhor dos Exércitos
se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembres de mim, e não te esquecerás de tua serva, não, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então Ana orou intensamente a Deus, prometendo que se tivesse um filho varão, ela dedicaria a Deus. E Deus atendeu ao pedido de Ana, e ela teve Samuel. Então, enquanto orava, Ana, silenciosamente, naquele tempo, ela fez um pranto. Ana era observada por Eli, o sacerdote do templo, que julgou, entendendo que Ana estaria embriagada. E o sacerdote repreendeu a Ana, dizendo: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Então ela ficou completamente embaraçada e explicou a motivação da sua angústia, e dizendo ao sacerdote que ela estava naquela situação porque ela gostaria de conceber um filho. Então ele entendeu a situação de Ana e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizestes a ele. Então o sacerdote Eli, ao perceber essa oração silenciosa, inicialmente ele interpretou mal, mas após ele passou a compreender a profundidade da fé de Ana e declarou uma palavra de bênção sobre ela. Depois da palavra liberada por Eli, Ana já não tinha mais aquele semblante de tristeza, e ela passou a se alimentar. Podemos dizer que Ana, em sua oração, ela é um exemplo total de sinceridade e entrega a Deus. Aí podemos pensar o seguinte: e a gratidão e o cumprimento do compromisso de Ana. Então ela disse, está lá no capítulo 1, versículo 27, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Então Ana, ela passou a dedicar a vida de Samuel ao Senhor. Lá no capítulo 1, versículo 19 ao 20, Ana nos mostra que ela era uma mulher de fé e compreendia que tudo dependia não dela, mas da vontade de Deus. E assim foi. Deus se lembrou de Ana e ela engravidou. O menino recebeu o nome de Samuel, que significa: eu pedi ao Senhor. Ana, ela teve uma oração que foi respondida exatamente com o nascimento de Samuel. No entanto, ela não esqueceu do compromisso que ela tinha com Deus. Quando Samuel era ainda pequeno, ela levou ao templo e o consagrou ao Senhor. Mas ela tinha que cumprir um voto. Ela fez um voto. E todo voto você tem que pagar. E para cumprir o seu voto, ela apresentou a criança ao templo, já desmamado, ao sacerdote Eli. E agradeceu a Deus pelo milagre que ele concedeu. O fato de Ana ter dedicado a vida do seu filho a Deus lhe rendeu ainda mais frutos. O pequeno Samuel, ele cresceu nos caminhos do Senhor e se tornou um grande profeta e líder de Israel. Depois de abençoada, Ana cumpriu seu voto com Deus, que derramou ainda muito mais bênçãos sobre a sua vida. E o cântico de Ana, você pode encontrar e ler lá no capítulo 2,
versículos de 1 a 10. Ele é um pouco longo, mas ele mostra o agradecimento de Ana em forma de cântico. Mostrou a sua gratidão e não era apenas com palavras, mas com ações. O agradecimento também ela veio em forma desse canto maravilhoso, onde Ana declara sua fé a Deus em forma desse cântico esplêndido. É um poderoso louvor que reflete sua confiança no poder e justiça de Deus. Então, concluindo, a virtude de Ana nos chama a atenção. Em virtude da sua fé e perseverança, era uma mulher determinada, mesmo em um momento, em um quadro adverso, por ser estéril. Não desanimou e derramou toda a sua fé no Deus do impossível.